No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, já estamos no ar com mais um Inclusão e Saúde, com assuntos que dizem respeito à solidariedade, cidadania e qualidade de vida. Desde já, o nosso muito obrigado por estar conosco em mais um programa. Seja muito bem-vindo ao Inclusão e Saúde. No programa de hoje, a qualidade de vida em foco na hora de dormir. Nós vamos falar sobre os distúrbios do sono. Você já ouviu falar, por exemplo, na apneia do sono? Você acha que dorme bem? Alguém disse que você ronca enquanto dorme? No caso de quem tem deficiência intelectual ou múltipla, há algum recurso específico? Pois é, saiba tudo sobre este assunto e veja que é possível sim melhorar a qualidade de vida também na hora de dormir. Quem vai nos ajudar é a fisioterapeuta especialista no assunto, Moara Rocha. E por falar em saúde, no quadro O Seu Direito, você vai saber quais são os direitos da pessoa com deficiência junto à saúde pública. Por exemplo, como agir na hora em que você precisa de órtese ou prótese. Não saia daí. Também hoje o lançamento do vídeo institucional da APAI de Aracaju, uma ação do setor de comunicação da entidade no intuito de dar maior visibilidade à instituição. É já, logo depois de um rápido intervalo. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde. E mais uma vez, o nosso muito obrigado a você pela audiência. E conforme prometemos, você vai conhecer agora o vídeo institucional da APAI de Aracaju. Peça publicitária que resume em alguns minutos um pouco do que é a instituição em mais uma ação do setor de comunicação da entidade com o objetivo de utilizar a mídia para dar melhor visibilidade à APAI na busca de mais parceiros e contribuintes. A produção é da agência Ideia com a produtora Vem do Som, sob a direção de Milton Ávila. Acompanhe. A APAI, para a Girlaneide, é tudo. E aqui ela se sente no mundo dela, que é a vida deles. Eles se sentem tão bem quando estão aqui e a escolinha deles. A APAI de Aracaju, que completa 48 anos de atuação efetiva na assistência social, através de todos os que fazem parte deste movimento pioneiro, agradece a oportunidade de poder ser especial e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Primeiro, eu sou mãe. Adoro trabalhar com esses meninos. Para mim, eu sou a mãe deles também. Entrei aqui na APAI em 81 e estou aqui até hoje, porque eu tenho o maior prazer em vir para aqui. Mantemos inúmeros programas e projetos e cuidamos da capacitação e preparação dos assistidos, pois isso é fundamental enquanto ferramenta de inclusão prática no mercado de trabalho, ajudando a estabelecer a autonomia, fortalecendo a autoestima e ajudando a construir cidadania. A Escola de Marcenaria é um excelente exemplo disso. A triagem e o encaminhamento a empresas, como o Grupo G Barbosa, ajudam muito na integração dos assistidos. A assistência da APAI de Aracaju se estende inclusive àqueles que estudam em outras escolas, que não dispõem do atendimento especializado. As atividades lúdicas e artísticas fazem parte do dia a dia dos assistidos. Habilidades manuais, socialização, aulas de música, canto coral, que auxiliam sobremaneira no desenvolvimento cognitivo e na coordenação motora. Eu gosto da APAI porque é uma instituição que ensina a gente canta, tem um grupo de coral. Nós somos importantes. Aulas de teatro e o grupo de capoeira. Na APAI, alegria e diversão são itens obrigatórios e fazem toda a diferença. Esta assistência primorosa e sempre em busca da excelência é observada também no quesito saúde, que atende aos nossos assistidos e serve a outros pacientes que nos procuram. Eles conseguem demonstrar isso com pequenos gestos e assim, isso é muito gratificante porque a gente vê o nosso trabalho e a gente cria essa sensibilidade de ver pequenos detalhes, o seu desenvolvimento cognitivo, pessoal, a APAI, além da minha realização profissional, a minha realização enquanto pessoa, de poder contribuir com esses meninos para que eles cada vez mais
se destaquem na sociedade, porque eles são pessoas muito importantes. Serviços que contam com uma nova e bem equipada ala, de estrutura moderna, com 9 consultórios e equipe multidisciplinar para atendimento à psicopedagogia, psicologia, odontologia, fonoaudiologia, além de setor especializado em estimulação precoce, aos casos de microcefalia e terapia ocupacional. Fazer parte da APAI para mim é uma oportunidade de crescimento espiritual, de crescimento profissional. O grupo aqui é muito interessante, são pessoas sérias, íntegras, todo mundo trabalha com comprometimento, são pessoas capacitadas. É maravilhoso trabalhar aqui. A atenção à fisioterapia é um capítulo diferenciado na APAI de Aracaju. Afinal, desta importante etapa na reabilitação dos assistidos, depende boa parte do sucesso no tratamento. É muito importante a APAI, porque quando eu descobri que ele tinha PC, foi aqui. Levei ele para a pediatra, ela encaminhou para a neuro e encaminhou para aqui. E quando ela falou, mãe, é PC, tem tratamento, não tem cura. Aí aquilo foi como se o chão tivesse se abrindo sobre meus pés. Mas graças a Deus e a força de todo mundo, assistente social, presidente, enfim, todo mundo, a equipe toda, a fisioterapia, a fono, psicólogo, todo mundo me tratou tão bem que até hoje, né, eu consegui voltar e estou aqui até hoje. Ele mexe no videogame, computador, tudo isso. Desce de cama, sobe no sofá. Quer dizer, é um pouco independente por causa daqui, né? Do tratamento. Então, se não tivesse... Porque se eu fosse pagar, eu não teria dinheiro para pagar, para suprir a necessidade. Então, ajudem, porque um pouquinho de outro vai... Além de contar com a atenção de profissionais dedicados, capacitados e uma área ampla, especialmente preparada com modernos recursos, existe ainda o equipamento Pedia Suite, desenvolvido pela NASA e que acelera consideravelmente os resultados em relação aos métodos convencionais. Mas fazer filantropia, manter investimentos, manutenção, pessoal, cuidados diários e garantir essa renda não é uma tarefa fácil. A importância muito grande de vir conhecer de perto, de trabalhar com essas pessoas e poder ajudar essas pessoas é imensurável. A alegria de tamanho que a gente recebe, que a gente dá também e se doa em cima dessas pessoas. A instituição ela depende de filantropia, né? Ela depende de doações para fazer filantropia. Então essa importância da doação é, na verdade, não só importante, é mantenedora do trabalho. Né? Toda sociedade que doa é quem alimenta a instituição e quem mantém a instituição são essas pessoas mesmo. Hoje, a APAI de Aracaju depende muito das contribuições que recebe pelo telemarketing. Onde nossas comprometidas atendentes se desdobram para o convencimento da população, para a importância de ajudar a manter a qualidade dos serviços prestados pela instituição. É muito importante que todos contribuam para melhorar o desenvolvimento da nossa instituição. Qualquer quantia é válida, o importante é ajudar. O Cajocap realmente foi uma empresa que deu uma vida melhor à APAI. E não só quando a gente fala APAI, está englobando todo mundo, aos profissionais, às pessoas assistidas, aos fornecedores, aos prestadores de serviço. Então, porque cada vez mais que a instituição esteja bem, principalmente o lado financeiro, todos estarão bem também. E a exemplo do Cajocap, as outras empresas podem ajudar a APAI também, como temos outras empresas que já ajudam. Então, chamo você para que venha ajudar a APAI, como todas as empresas e pessoas físicas que contribuem com a APAI. Nós temos fé e vamos continuar lutando. E essa APAI vai ser um ícone do mundo. Trabalho, né? Ajudo na sala, trabalho na minha, a APAI gosta da mim. A APAI de Aracaju. O futuro se faz com a conscientização das diferenças. Bom, está aí, portanto, o vídeo institucional da APAI. Deu para perceber que, apesar do grande leque de serviços prestados, só quem ajuda mesmo a entidade são as pessoas de boa fé e algumas poucas empresas parceiras. Se você quer se tornar um desses colaboradores, procure já a APAI de Aracaju no horário comercial. Basta ligar 3205-4600. Anote, 3205-4600 e fale com o nosso telemarketing. Bom,
E agora vamos a um rápido intervalo. Na volta, a entrevista com a fisioterapeuta Moara Rocha, que é especialista em distúrbios respiratórios do sono. Você vai saber, por exemplo, que é possível controlar o ronco, evitar a apneia e ter uma noite mais tranquila enquanto dorme. Daqui a pouco, no quadro O Seu Direito, você vai saber quais são os direitos da pessoa com deficiência junto à saúde pública. Por exemplo, como agir na hora em que precisar de órtese ou prótese. É daqui a pouco, após um rápido intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E já está aqui no estúdio para a entrevista a fisioterapeuta Moara Rocha. Ela é especialista em distúrbios respiratórios do sono. Moara, seja bem-vinda ao nosso Inclusão e Saúde. Sei que é um assunto que deixa muita gente assim meio que constrangida às vezes, porque quando a gente fala de ronco, sempre você ouve aquela mesma frase: não, eu não ronco, né? Aí a mulher diz: não, ele ronca. Aí o homem diz: não, é ela que ronca. E eu sei que nessa história a relação muitas vezes fica até conturbada. Bom, vamos entender um pouco o que é cada coisa. O que é o ronco efetivamente e o que é a apneia do sono. Qual é a relação dessas duas situações? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, a questão do ronco, o ronco ele é produzido por uma vibração dos tecidos moles. Quando o paciente dorme, que há um estreitamento da passagem do ar durante o sono, tá? A apneia já vem decorrente do quê? Do colabamento, então do fechamento da via aérea durante o sono. Então o ar não passa, há um fechamento, uma pausa na respiração e é retomada após um tempo mínimo de 10 segundos para se classificar como apneia. Então tem gente que às vezes acorda meio que assustado. Para a gente dar um exemplo prático, o que o paciente, vamos chamá-lo assim, ou a pessoa que tem a apneia, o que é que ele sente? Como é que ele reage enquanto dorme? Então, o paciente, ele por ter esse fechamento da via aérea, é gerado um esforço sobre o tórax dele, uma pressão, na verdade, negativa, e ele faz o esforço respiratório para que volte a respirar. Por isso que muitas vezes ele desperta assustado, com falta de ar, sudorese, etc. Suando bastante, que você quer dizer. Nesse caso aí, ele acorda assustado, como se tivesse perdido o sentido? Tem gente que tem essa sensação. Chega a esse ponto ou não? Chega sim. Perde o sentido, mas retoma depois de algum tempo o sono. Então a pessoa está roncando, que é aí onde existe essa relação dos dois casos, né? Está roncando, quando menos espera, não percebe e acorda assustado, como se tivesse, nossa, parece que ia desmaiar, alguma coisa desse tipo. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá, mas a pergunta é a seguinte: tem tratamento, tem como resolver isso? Porque tem muitas relações, a gente está falando aí, claro, de casos, né, de homens e mulheres, pessoas que convivem, né, de algum modo, e às vezes até não só porque convivem, que moram juntos ou que dormem juntos, mas tem casos de você estar num passeio, vai com um grupo de amigos, quando você menos espera, tem sempre alguém no grupo que está roncando e aquilo acaba gerando constrangimento. Quer dizer, tem várias situações. Você poderia citar alguns exemplos? Isso é comum acontecer? Chegar no consultório? É comum, sim. Na verdade, existem 3 tipos de tratamento atualmente para a apneia do sono. Tá? O tratamento de padrão ouro seria o CPAP, que é um dispositivo de pressão positiva que o paciente utiliza através de uma máscara à noite enquanto dorme. Existe também o tratamento cirúrgico, hoje em dia já em desuso, mas ainda indicado em alguns casos. E existe o tratamento com o dentista, que seria em casos mais leves. Tá? Então, os casos mais simples, o dentista pode tratar. Nos casos mais complexos, que você até explicou que talvez até já estão diminuindo isso, né, o uso da cirurgia. E esse que é o mais comum, que é o tipo ouro, explica melhor como é que funciona. Quer dizer, a pessoa tem que dormir com o aparelho? Isso. O paciente diagnosticado com apneia, ele vai utilizar um CPAP, tá? Então, um dispositivo de pressão positiva, ele funciona similarmente, popularmente falando, a um compressor de ar. Então, ele suga o ar do ambiente, gera um fluxo e é injetado na via aérea do paciente através de uma máscara. Tá? Isso faz com que desobstrua a passagem do ar, ele passe a respirar normalmente e não ronque mais e nem tenha apneia.
Tá, agora, existem casos curiosos, pelo menos que já podem ter chegado ao seu consultório, de gente que precisa dormir em quarto separado? Tem casos assim que já chegaram? Tem sim, principalmente no início, quando não é feito o tratamento. Então, há a queixa do cônjuge, do ronco, e que atrapalha até o sono. Muitas vezes ele acaba desenvolvendo algum distúrbio relacionado ao sono por conta disso. Então, às vezes, o marido tem que dormir no quarto, a mulher dorme no outro, depois que eles passam a fazer o tratamento, e aí eles acabam voltando para uma convivência, digamos, pelo menos mais próxima, né? O normal é você dormir no mesmo quarto, né? Mas chega a esse ponto. Chega sim. Tá, agora, tem os casos de pessoas com deficiência, que aí por deficiência intelectual acaba se agravando mais, quer dizer, ele tem outros distúrbios do sono também. Esse mesmo equipamento pode ser utilizado para situações como essa também, pessoas com deficiência, ou cada caso é um caso? Não, pode ser utilizado desde que haja um diagnóstico correto e uma indicação do aparelho. Pode ser utilizado porque, como se sabe pela apneia do sono, o próprio paciente já tem um déficit cognitivo. Então, nas pessoas que já têm essa deficiência, isso vai ser acentuado. Então, o CPAP, ele pode entrar em alguns casos como benefício também nesse sentido, não só respiratório, como também do ponto de vista cognitivo. Tá, no caso do equipamento, ele ainda não é disponibilizado pela saúde pública. Então, o normal é a pessoa que, de repente, ou vai buscar pela rede privada, ou quem tem plano de saúde. Qual é o caminho, Mora? Você, como fisioterapeuta, faz todo esse tratamento no consultório para que a pessoa tenha um acompanhamento, para que a pessoa vá tendo essa manutenção. Agora, qual é que é o encaminhamento? Ela vai ao médico, qual é que é o melhor caminho? Não, que médico é que vai tratar disso para que ele possa, quem sabe, analisar se ele pode ou não precisar do equipamento? O ideal é que o paciente procure um médico especialista em sono, então procure o médico do sono, ele vai indicar a polissonografia, que é o exame que o paciente dorme na clínica, e através desse exame é diagnosticado o problema, a apneia do sono no caso, e a partir daí é traçado o tratamento do paciente. Então ele vai encaminhado, tipo, você pode pegar essa pessoa e aí começa a fazer todo um tratamento. Tem duração ou é indeterminado tempo? Como é que funciona? A apneia do sono é doença crônica, assim como hipertensão, diabetes, então a gente tem um controle do tratamento do paciente, um acompanhamento nesse sentido. Então ele vai ter sempre que estar utilizando o equipamento. Se ele quiser ter uma noite tranquila e não ter surpresas ou situações desagradáveis, é isso? É isso. Tá, agora, veja, infelizmente a saúde pública não disponibiliza, como eu disse agora há pouco. Então se você tem interesse, quer saber mais, obviamente pode buscar outro tipo de informação, mas é possível destacar algum contato seu, alguma coisa? Qual é o melhor caminho para quem quiser ter mais algum tipo de informação adicional, Mara? Podem estar entrando em contato, podemos orientar na questão de procurar o profissional adequado para ser prescrito o exame e a partir daí fazer o tratamento ideal. Tá. Bom, então esse é o assunto que eu acho que chama muito a atenção. Queria agradecer muito a Moara Rocha, que é especialista, é fisioterapeuta, especialista em distúrbios respiratórios do sono, que chama atenção porque as pessoas às vezes não dão valor a isso e nem sabem, né? Como é que a pessoa pode ter certeza que tem mesmo um problema só fazendo o exame? Sim, normalmente por trás de um ronco, o ronco já é um sinal de alerta. Então, se o ronco tem uma alta intensidade, tem muitas obstruções, muitas pausas nas respirações, isso já é indicativo que há algum problema por trás disso. Mas tem gente que diz que está acima do peso, ou tem gente que consome bebida alcoólica, né? E aí quando dorme, só sofre do ronco quando consome bebida alcoólica. Está relacionado a alguma coisa? Está relacionado porque o álcool, como um depressor do sistema nervoso, ele diminui o tônus da musculatura. Então, como a apneia já é proveniente da flacidez da musculatura da via aérea superior, o álcool vai potencializar ainda mais essa flacidez e vai gerar mais obstrução. Tem mulheres que, sinceramente, claro, tem mulheres e homens. A gente fala das mulheres porque geralmente o homem tem uma tendência maior a consumir bebida alcoólica, mas tem mulheres que reclamam bastante e isso acaba atrapalhando muito a relação conjugal. Bom, olha, o assunto a gente, se pudesse, ficava aqui o tempo inteiro, mas é mais para a gente ter uma noção, tanto para as pessoas consideradas normais, né, que a gente fala, mas também no caso de deficiente intelectual, como a Moara explicou, já tem naturalmente uma implicação maior, então precisa ter, em determinados casos, alguns acompanhamentos. Há casos e casos e cada um deve buscar esse médico do sono e aí normalmente esse médico encaminha para pessoas como é o caso da Moara, que é fisioterapeuta e que tem
o consultório dela e como tem outras pessoas que atuam no mercado também. Mas é hora da gente encerrar. Obrigado pela sua vinda ao nosso Inclusão e Saúde e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Sim. Bom, depois de uma entrevista tão boa quanto essa, espero que você tenha aproveitado bastante. É hora do quadro O Seu Direito. O quadro O Seu Direito de hoje foi até o escritório da advogada Juliana Santos. Saber dela quais são os direitos da pessoa com deficiência relacionados à saúde pública. Confira. Olá, Evenilson. Olá, você de casa. Bom, a primeira pergunta foi sobre o direito da pessoa com deficiência com relação à saúde. É importante esclarecer que a pessoa com deficiência tem o mesmo direito que qualquer cidadão. Inclusive, ela tem direito a diagnósticos específicos, bem como a serviços de reabilitação e aquisição gratuita de órteses e próteses, tais como cadeira de roda, aparelhos ortopédicos, próteses visuais, próteses auditivas. A aquisição desses equipamentos ela é feita por meio das unidades credenciadas com o Sistema Único de Saúde. A segunda pergunta foi como a pessoa com deficiência consegue ter acesso a esses equipamentos. É da seguinte forma: primeiro, a pessoa tem que ir na secretaria do estado ou do município, do local onde ela reside, e obter informações, como esse serviço funciona nesse local. Depois que ela tiver essas informações, ela tem que ser credenciada a um serviço oferecido pelo estado ou pelo município. Nesse serviço, nesses programas, ela vai obter treinamento para se adaptar aos equipamentos, bem como qualquer terapia necessária para a sua readaptação. Esses equipamentos eles são muito importantes porque eles proporcionam uma maior inclusão e independência às pessoas com deficiência. A terceira pergunta foi se existe uma política de saúde voltada à pessoa com deficiência. E sim, existe. No plano federal, nós temos a Portaria 1060 de 2002, que institui a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência. Também existem outras portarias que normatizam e regulamentam tal assunto, além das leis estaduais e municipais que também versam sobre esse assunto. Bom, Evenilson, então é isso. Muito obrigada pela oportunidade e até um próximo programa. Bom, espero que tenha ajudado a você a entender um pouco mais a respeito desse segmento. Espero que você tenha aproveitado bastante. E eu lhe pergunto, o que achou do programa de hoje? Quer dar outras sugestões de subtemas relacionados à inclusão e à saúde? Mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/apaiaracaju ou ainda ao nosso site, www.apaiaracaju.org.br. Ouça também a nossa rádio web em www.apaifm.com.br. O Inclusão e Saúde tem exibição inédita, sempre aos sábados às 10 da manhã, com reprise às quartas-feiras às 2 da tarde, na sua TV APNP e na Apai FM. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização Apai de Aracaju.